Bom, pessoal, tudo jóia? Vamos fazer a correção do exercício aqui. Heraldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabes que ele possui 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. De quantas maneiras distintas Heraldo poderá vestir-se? Então vamos lá. Ele tem uma camiseta, ele quer usar uma camiseta e ele possui 5. Ele quer usar uma bermuda e ele possui 6. Ele quer usar um chinelo e ele possui 3 chinelos. De quantas maneiras você pode combinar esses 3 elementos? Bom, você pode fazendo manualmente, né? 5 camisetas, para cada camiseta uma bermuda e etc. Mas a gente está vendo o princípio fundamental da contagem, né? Vimos em outro vídeo esse conteúdo. O que é o princípio fundamental da contagem? A ideia de que o número de possibilidades de fazer ações distintas, independentes, é a multiplicação das quantidades de modos possíveis que cada uma pode ser feita. Então, ações distintas. Ele vai usar uma camiseta, vai usar uma bermuda e vai vestir um chinelo. Vai calçar um chinelo, né? Vai usar um chinelo. Uma coisa não depende da outra, né? Então elas são ações distintas, são coisas diferentes e são independentes. Modos possíveis que cada uma pode ser feita. A camiseta, vestir uma camiseta, ele tem 5 opções para escolher. Para a bermuda ele tem 6 opções. Para o chinelo ele tem 3. Então, aqui, eu destaquei aqui? Multiplicação das quantidades. Então eu tenho que multiplicar os 5 das camisetas, os 6 das bermudas e os 3 dos chinelos. A gente multiplica a quantidade de opções que cada uma tem. Cada ação tem. São 3 ações, então eu vou multiplicar essas 3 quantidades. 5 vezes 6 vezes 3 dá 90. Então a resposta, 90 maneiras diferentes. Lá na sala de aula virtual, que eu coloquei essa questão, é a quarta opção, né? 90 maneiras diferentes. Segunda questão. Uma senha de 3 caracteres distintos deve ser formada usando vogais. A, E, I, O. Quantas senhas podem se formar atendendo às regras estabelecidas? Então, eu coloquei um exemplo aqui. A, E, I é uma senha com 3 vogais distintas, né? Outra senha com 3 vogais distintas. O, A, U. Outro exemplo, I, O, E. Você pode ir tentando fazer de um por um. Mas vamos usar o princípio fundamental da contagem. Eu coloquei 3 espacinhos aqui porque a senha tem 3 caracteres. Então, para cada caractere, eu vou considerar como uma ação. As ações distintas e independentes. Né? A primeira ação é o primeiro caractere da senha. Eu tenho 5 opções, porque são 5 vogais. Para o segundo caractere, eu tenho que lembrar que são caracteres distintos. Então, eu não posso usar o caractere que eu já usei na primeira opção, na primeira posição. Então, só me restam 4 opções para o segundo caractere. Partindo do mesmo princípio, se eu já usei 2 caracteres, para o terceiro eu só tenho 3 opções. Então, eu tenho aqui quais são as ações, cada um dos caracteres. São independentes, são distintos. Então, o princípio fundamental da contagem pede para eu fazer o quê? Com essas quantidades, multiplicar, não é? Então, eu tenho que fazer 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60. Então, a resposta é 60 senhas. Ele pergunta quantas senhas. Que é a terceira opção lá do exercício lá no formulário da nossa sala. E a última questão. Uma prova possui 4 questões de múltipla escolha, onde cada uma possui 5 opções distintas. De quantas maneiras a prova pode ser resolvida? Então, a prova tem 4 questões e cada uma possui 5 opções. Então, o que eu vou considerar como sendo cada evento, cada ação? Cada uma das questões. Para a primeira questão, eu tenho 5 opções. Para a segunda, eu tenho outras 5. Não vamos confundir com a questão anterior,
que a gente acabou de resolver, da senha, dos caracteres, porque quando eu uso um caractere, eu não posso usar mais ele. Mas aqui são questões de uma prova, então eu tenho 5 opções na primeira questão da prova, eu tenho outras 5 na segunda questão, eu tenho outras 5 na terceira questão, eu tenho outras 5 na quarta questão. Então eu tenho aqui a quantidade de opções de cada ação aqui, né, de cada evento. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar todo mundo. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Então, nossa resposta é: essa prova pode ser resolvida de 625 maneiras, que lá na nossa sala virtual é a quarta opção. Beleza?